arrumar os babados aqui. Deus é bom. Nós iremos estudar hoje. Não preciso nem fazer segredo. É lógico, nós não conseguimos finalizar todo o estudo, porque o final aqui do profeta Joel, ele é extremamente ligado à escatologia ou profecias do fim. E aí nós vamos dar uma segurada para falar mais a respeito disso no outro sábado, sem ser esse, porque vai ser o coquetel para homens, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo número 28. Joel, capítulo 2, versículo número 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Aí mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Joel. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Amém? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te adoramos nesta hora, e bendizemos o teu nome, Deus, e te agradecemos, e declaramos que tu és o Senhor de nossas vidas. Pai querido, continua nos dirigindo, ó Pai. Pai querido, olha para as nossas vidas. Olha, meu Deus, no momento que temos fraquezas, e temos, meu Deus querido, meu Deus, em nossas vidas, Senhor, opressões, mas que devemos olhar primeiramente para o Senhor, e olhar que tu és um Deus presente, guardador, tu és um Deus misericordioso, que ninguém em tempo algum, ó Pai, se esqueça da tua misericórdia, da tua graça, e que permaneçamos, ó Pai, confiando no teu poder e nas suas mãos estendidas para nós. E todo homem e mulher que aqui está, sabe que tu és um Deus que é fiel, que teu socorro é presente, que tu és um Deus perdoador, benigno, tu és bondoso. Espírito Santo, fala conosco nesta hora, nos dá visão e entendimento dessa palavra, é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em o nome de Jesus. Joel capítulo 1, a partir do versículo número 1. O livro de Joel tem uma divisão aí sobre o juízo de Deus, aí também sobre a misericórdia de Deus. A verdade é que as pessoas muitas vezes não querem a misericórdia de Deus, elas preferem permanecer no erro, permanecer no que é errado, do que se prostrar, se arrepender e andar da maneira que é correta. E Joel, ele traz, na verdade, o profeta Joel, ele vai trazer uma visão sobre o juízo de Deus e a apresentação da misericórdia de Deus, e também fatos proféticos a respeito do final dos tempos, aos quais nós cremos que devemos estar ingressando nele. Mas vou fazer uma leitura com vocês aqui, em Joel capítulo 1, verso 1, para a gente dar início. Diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outrora geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu contra a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são como dentes de leão, e tem queixadas como de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra
os seus sarmentos esbranqueceram. Lamenta agora a virgem que está cingida de pano e saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta do manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado. A terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romazeira também, a palmeira, a macieira, toda a árvore do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos e lamentai, os sacerdotes, gemei e saco durante a noite, ministros de Deus, porque a oferta de manjares e a liberação e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição. Desculpa, irmãos, é isso mesmo, é de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos. A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? Irmãos, quem tem a nova tradução aí, viu que a coisa é um pouquinho mais estranha. Veja que a nossa lição em si aqui, ela dá uma visão maior ao avivamento. Mas existe uma visão aqui de juízo de Deus, a qual eu gostaria também de passar. O profeta Joel, ele é um dos profetas menores e ele talvez foi um dos primeiros profetas a profetizar, dos profetas tidos como menores. Mas o que ele traz, irmãos? Qual é a função de um profeta? A função de um profeta é trazer a voz de Deus ao povo. E, infelizmente, às vezes a voz do profeta é uma voz de juízo e uma voz de exortação. O verdadeiro profeta não diz o que o povo quer ouvir, ele diz o que o povo tem que ouvir. E alguns dizem, o cara é profeta nos dias de hoje. Em certo termo, se alguém tiver aí a nova tradução, vai ver que em Joel 2,28 diz: seus filhos profetizarão. Você vai ler que eles dizem: anunciarão a palavra do Senhor. Alguém tem? Pode confirmar isso para mim? Joel 2,28. O Senhor diz aos pois que eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Ótimo. Para quem tem aí profetizarão, fica bem fácil de entender que o Espírito Santo traria às pessoas o dom, o talento, a bênção de anunciar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, ela nunca é pela metade. E ela nunca é uma mensagem de excelência para massagear o meu ego no sentido de trazer aquilo que eu quero. Tá? Grave isso. Independente de igreja, independente de denominação, a palavra do Senhor, ela não é uma palavra que em todo tempo traz aquilo que eu quero ouvir. Ela vai ser trazida, muitas vezes, aquilo que nos confronta. E o profeta Joel, em um primeiro passo, antes de nós entrarmos na lição, aqui, ele traz para o povo, e ele pergunta ao povo o seguinte: vocês já viveram isso? Os pais de vocês já viram o que está acontecendo? E ele profetiza a Judá, ao reino do sul. Vocês já viram isso em algum tempo? O que está acontecendo aqui? Sabe o que havia acontecido, ou o que estava acontecendo sobre Judá? Vieram enxames
de gafanhotos, a qual ele chega a fazer uma descrição horrorosa. Se você ver a descrição que ele faz desses gafanhotos aqui, que eles são como dentes de queixadas de leões velhos, que eles chegaram a comer a casca da árvore da figueira. Deu para pensar a voracidade destes gafanhotos? Dá para imaginar como era horrível. Se você ler mais, você pode ler todo, que são só 3 capítulos. Ele diz o seguinte: o que está acontecendo aqui em Judá é o juízo de Deus sobre a vida deste povo, porque eles eram devassos, porque eles faziam o que queriam, porque eles não andavam segundo a vontade de Deus. Então Deus sempre trará juízo. E Deus também trará para nós, ainda que estejamos de maneira correta, embora algumas pessoas, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? É porque o homem só entende os seus maus caminhos, ou nós só andamos de um caminho certo quando as coisas negativas vêm em uma intensidade que nos faz melhorar. Porque o cara que tem um caminho todo perfeito, todo reto, ele começa a se achar. Você conhece alguém que se acha? Porque ele tem, porque ele pode, porque ele é. Então Deus permite que algo aconteça. Mas aqui nesse caso aqui não. O povo estava andando errado, fazendo errado. E aí tem uma passagem legal que também não está de estudo, e é legal você abrir, Deuteronômio 28, 38. Nós vamos verificar. Por exemplo, Deuteronômio 28, 1, você vai ver aqui que são as predições de bênçãos, né? Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, bendito será onde pôr o pé, bendito as tuas ovelhas. Então, a predição de bênção. Mas em Deuteronômio 28, a partir do verso 15, já há os castigos pela desobediência. Pela desobediência. Então, no versículo 38, tem uma predição interessante aqui, ó. Deuteronômio 28, verso 38. Lançarás o quê? Muitas sementes no campo, porém colherás pouco. Por quê, irmãos? Porque o gafanhoto consumirá. Então, quer dizer, o que é juízo de Deus? Porque Joel vem atrás e começa a falar sobre essa palavra para o povo de Judá, porque eles começaram a se desviar dos caminhos de Deus. Infelizmente, aqui era o início das profecias de que eles também seriam exilados, ou seja, que seriam capturados por um povo que era mais forte que eles. Ele, na verdade, começa a fazer uma mistura daqueles gafanhotos com o povo que viria Babilônia e depois pegá-los para serem presos e exilados. Então ele começa a fazer uma descrição horrorosa, que chega a ser muito feio, que fala que, a partir do versículo de número 4, em Joel 1, 4, ele começa a fazer as descrições dos gafanhotos. No verso 5 ele fala: despertem, chorem, gemam, vocês que são bêbados, vocês que agora não podem mais beber porque não tem mais vinha, não tem mais a uva, porque no verso 6, uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Então veja que Deus permitiu aqueles gafanhotos virem sobre Judá e fizeram um verdadeiro estrago. Só que aqui já era uma visão dos babilônicos tomando a terra. Já era um prelúdio, já era uma antecipação do que aconteceria. Mas eu achei fantástico uma tradução diz assim: olha, os gafanhotos têm dentes afiados como de leoas, e os seus queixos são duros como de leão, e eles comem até o caule da figueira. Eles consumiram todas as oliveiras, eles consumiram todo o trigo, toda a soja, todas as macieiras, todas as romanzeiras, e ele fala: eles são um exército duro. Inicialmente, quando Joel começa a profetizar isso aqui sobre os gafanhotos, ele fala assim: alguma vez você já viu algo igual? Nós não vamos ler aqui, mas ele diz: olha, eles vêm como enxames e nuvens que tampam o sol, são milhares e milhares, tampam a lua e tampam as estrelas. Sabe o que é isso? É quando vem milhares e milhares e milhões de gafanhotos enormes e descem sobre uma plantação
Eles assim, são como um exército valente, nem se trombam entre si, são organizados, sobem as paredes, entram dentro das casas, comem, consomem tudo. Tudo. Detalhe. Deus oferece misericórdia, mas o detalhe, irmãos, nós temos essa divisão aqui do portador, do migrador, do destruidor, do devorador ou destruidor, e essa visão desses gafanhotos, ele é uma referência também lá em Malaquias 3,10 a seguir sobre o dízimo, que por causa de vós repreenderei o devorador. Então as pessoas, não tem muito a ver, mas é importante falar sobre o dízimo. Uma coisa importante, puxando estudos paralelos aqui, é que em uma das fases desses bichos malditos aqui, quando ele no capítulo 4, Joel 1, verso 4, o que ficou da lagarta, que é a primeira fase dele, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Então, uma sequência, alguns dizem que é um tipo, são 4 tipos de gafanhotos, mas alguns, a maioria diz que desde quando ele é pequeno, ele é jovem, né? Ele é daí um pouco maior, na área, no momento de reprodução, e quando ele é totalmente maduro. Uma visão muito interessante que eu vi é que na fase de cópula ou de reprodução, ele bota os ovos, ele coloca ovos, e aí a pessoa, ele se torna, infelizmente, miserável, progressivamente, porque a única maneira de tirar da nossa vida esse devorador que destrói bem e destrói, a Bíblia diz que é através do dízimo. Tem gente que não crê nisso, eu creio, eu vivo isso, mas a pessoa desce lá o migrador, o portador, o devorador, come tudo que a pessoa tem, vive sem dinheiro, vive lascado, vive doente, vive tudo ruim. E aí quando eles olham, começou a brotar de novos frutos, está saindo novos frutos, olha, agora eu vou comer. Tinha ovos lá dentro. E ele eclode e começa o ciclo da destruição de novo. Então é só um parênteses para você entender. Então veja que o que estava acontecendo ali era o juízo de Deus sobre a nação que, mais uma vez, o que é que Deus mais odeia, irmãos, que a gente falou aqui? Idolatria. Pecado sim, mas a idolatria. Mais uma vez, Deus traz juízo sobre o povo, porque eles estavam novamente idolatrando outros deuses. Mais uma vez. E é um problema que houve até o segundo exílio. O primeiro exílio que nós vimos assírio, e agora o segundo exílio que vai começar sobre Judá através dos babilônios. Tá? Mas vamos para a apostila aqui, página de número 8. Joel tem sido chamado profeta do avivamento. Ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade, e era para que isso acontecesse com o seu povo que ele se esforçasse. O conteúdo básico do seu livro é o apelo ao arrependimento. Estudando com interesse suas grandes lições, seremos edificados. Que época foi isso? Quando o profeta Joel pregou suas mensagens, a situação econômica era desesperadora, em razão de um ataque de gafanhoto sem igual. Era parte deste fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor. Mensagens que tornam o livro muito atual. Joel também anuncia o dia do Senhor e previne sobre a iminência de um ataque militar que viria por parte de uma nação estrangeira, E termina o livro com a preciosíssima mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo. Alguém lê para mim Joel 1, verso 14? Santificai o jejum, pregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual é o caminho para mudar essa situação? De quebrantamento. A situação de erro ou de juízo na nossa vida, a única maneira de mudar isso é quebrantamento. Então, olha, apregoa lá no jejum e chama o povo para a casa de Deus para que eles se santifiquem, para que eles orem, para que se derramem na presença de Deus, a fim de que essa situação mude.
Mas sabe como é o povo? Duro de coração. Gosta de se arrebentar até o final. Gosta de tentar Deus, achando que Deus é um Deus, como eu já disse aqui, compassivo demais. Um Deus que deixa, não há problema. E eles ficaram tentando e provando a Deus. Tópico A, aqui ainda na página 8, a praga dos gafanhotos. Dentre as mais de 80 variedades de gafanhotos, Joel diz que 4, o cortador, migrador, o devorador e destruidor, haviam devastado a terra de Israel. O povo calou-se em sinal de tristeza. Tudo secou, o campo nada produzia. Tem uma parte aqui que ele chega a dizer que eles descem, aonde os gafanhotos desciam, era paraíso. Quando eles saíam, era deserto. Ele chega a dizer que é como fogo, que eles faziam barulhos crepitantes de varas estralando. E quando a gente fala isso, é pena que, infelizmente, não sei por via talvez a chuva, a internet não deixa mostrar. Eu tinha separado um vídeo que meu Deus, como é o nome? Angola, vieram uma nuvem de gafanhotos, mas ainda poucos. Irmãos, atacam pessoas. Eles descem tudo, você não tem ideia, imagina um chão de abelhas, mas com os bichos desse tamanho, que pegam uma hastezinha de trigo, uma verdura, eles caíam como milhares. Quando a nuvem de gafanhotos vinha, o sol tampava, para que você tenha uma noção, para que você tenha uma noção. Agora, por que esses gafanhotos vieram? Porque, como nós vemos lá em Deuteronômio 28, 38, já era estabelecido que por desobediência isso aconteceria. E tem muita gente que hoje, por desobediência, tem trazido para si esse juízo. Tem trazido para si. Mas Deus nunca deixa aberto apenas o juízo e a condenação. Deus sempre deixa aberto, como Joel aqui, no 14, que foi acabado de ler. Vamos vir, gente. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar. Vamos se arrepender. Vamos se vestir de saco. Vamos nos humilhar para mudar a nossa sorte. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes não querem fazer isso, né? Infelizmente. E ele chama aí um povo, né? E ele diz assim, ó, escutem moços, escutem moças, sacerdotes. Por que ele chamava isso? Para despertar. Despertem, abram os olhos. Infelizmente eles não queriam. Joel também traz uma visão muito franca e clara contra a religiosidade. Porque ele não queria uma religiosidade, ele queria um coração quebrantado. Quebrantado. E eu já disse aqui há um tempo atrás, o que é religiosidade? Religiosidade é o investir de uma aparência, querer ser algo exteriormente, mas interiormente eu sou uma pessoa diferente. Eu faço por obrigação, eu faço por ordenança, eu faço porque o pastor falou, eu faço porque se alguém ver, vão brigar comigo, eu faço porque é uma ordem. Isso é religiosidade. O cara segue a risca, não por amor. Então o coração quebrantado é diferente. Vocês não vão fazer isso não, desagrada a Deus e assim por diante. E é o que ele esperava, que a pessoa tinha um coração quebrantado a fim de que Deus pudesse mudar a vida das pessoas. Agora, ponto importante para nós. Será que Deus só nos dá coisas boas? Sim ou não? Será que poderia porventura vir algo que fosse contrário da parte de Deus para nós? Da dúvida, né? Sim. Pera um pouquinho, que Deus bom é esse aí? Que Deus bom é esse aí? Irmãos, é assim, ó. Me vem à mente a lataria de carro. Quem já viu desamassar? Quem é que usa? O que mais? Maçarico. Maçarico é melhor. Bicho permelha lá, martelo, pezinho, pancada, lixa de novo. E aí arruma o trem, ué. Então, irmãos, às vezes, Deus permite que, infelizmente, a catástrofe venha, que o gafanhoto venha, que o problema financeiro venha, que a doença venha. Sabe para quê? Para que a gente comece a entender que a nossa vida final não é aqui nessa terra, e de que a nossa vida final é no céu, e que da noite para o dia nós temos X, e da noite para o dia não podemos ter nada. Sim ou não?
Ai, não, aqui eu posso, porque eu tenho, porque eu vou, que isso? Pode vir uma doencinha aí, filho, e matar você, e matar a mim, e acabou, e já era, não tem negócio. Deus poderá trazer isso, mas a calamidade, o mal, a questão, tudo isso é para nos despertar, para abrir os olhos, para ter dependência, abrir os nossos olhos da religiosidade, do esfriamento espiritual, esfriamento do nosso coração, da acomodação. E se a gente não tem um confronto nesse sentido, a gente se esfria. Infelizmente, isso são coisas que frequentemente acontecem em nossas vidas. Se a gente não levar um impacto, a gente não se liga. Vai eu hoje na estrada, nós estamos voltando, e aí um camarada com um Fiatinho Siena, e eu só olhando, e a carretinha lotada, e o carro para a máquina, e eu já tinha visto de longe, a Sandra tínhamos visto de longe. Daqui a pouco o carinha deu a terceira faixa para passar, essa carretinha começou a chicotar, meu filho. Eu já liguei o alerta, mandei o pé no freio, e eu só vi aquela carreta puxando aquele ceninho e virando de ponta cabeça. Só isso. E aí os caras naquela murmuca foram freando, dando sinal. Gente, de vez em quando a gente esquece que nós estamos com uma carretinha e tem que andar devagarzinho. Se esquece que tem que dar uns 60 por hora, 50 por hora. Beleza, vamos tentar fazer. De vez em quando a carretinha tem que chicotear. Porque eu tenho certeza que depois que a carretinha chicoteou, ele foi a 20 por hora. Certeza! Certeza! A turma foi passando aí. Entende? Às vezes nós perdemos a noção, negligenciamos espiritualmente, nosso coração se enfraquece espiritualmente, a força em Deus, a acomodação toma parte de nossa vida, nosso coração se esfria, e às vezes eu tenho que deixar o chinelo correr, porque as pessoas se esquecem dos princípios de Deus, da visão de Deus, das ideias de Deus, e às vezes ele permite vir um gaforotinho aí, dar uma mordida, e aí os caras vão chorar mesmo, vão espernear, mas pelo menos vão se alinhar, vão pôr o pé no freio. Infelizmente acontece isso. Vamos lá. Tem gente vivendo como se não houvesse amanhã, né? Página 9, tópico B, a lição da devastação. A notícia de tal calamidade deveria ser passada de geração a geração. Ele falou, olha, passa aos filhos, seus filhos, avise a eles, porque se refere a um tempo de juízo do Senhor, em que os prazeres da vida foram retirados e houve um lamento geral. Até a terra chorava, né? Até os bêbados lamentavam, porque os gafanhotos devoraram as uvas e não tinham mais como fazer o vinho, ele tomar uma cachaçinha lá e estar chorando. Destroçaram a figueira, arrancaram-lhe até a casca. Quem achar pode ler, quem, por favor, ler Joel 1,7, já tinha falado, mas veja que lindo, entre aspas, né? Que é feio. Os caras eram ferozes. Fez da minha vide uma assolação, retirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Tem uma tradução em dúvida? Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Você já pensou a voracidade desses gafanhotos? Para comer casca de árvore. Para comer casca de árvore. Eles comiam as cascas da árvore, deixando branca. Então o juízo de Deus não é brincadeira, não. Por causa dessa miséria, até os jovens choravam, todo o cereal se perdeu, os lavradores ficaram envergonhados e desorientados, porque o prejuízo veio através de um inimigo pequeno, mas em grande número e sábio. Provérbios 30, 27. Quem achar pode ler, por favor. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. Sábio, né? Entendidos. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem em bandos e se repartem. São criaturinhas
determinadas. E assim também nós vemos a palavra de Deus falando para tomar cuidado das pequenas coisas, que é perigoso, pequenos pecados, pequenas ideias, pequenas ações que parecem não ter problema, mas que elas são como a raposinha, nós já vamos ver, que pode destruir grandes coisas. Vamos lá, tópico C, reações à devassidão. Com a destruição das pastagens das lavouras, até os sacerdotes lamentavam porque não havia nem elementos para o sacrifício ao Senhor. Assim como a calamidade era geral, o pecado também havia devastado todos os domínios da vida. É nessa hora que diz o Senhor: lamentai, sacerdotes. Então, tudo se degenerou. A santidade, o culto, a lavoura, a vida desse povo foi totalmente destroçada. Quando a igreja experimenta flagelo de tal natureza, golfada com confusões, pecados e enfermidades que devastam famílias após famílias, o ensino bíblico para resolver tal situação é que ministros e povo retornem ao Senhor com a mesma sinceridade, intensidade, arrependimento e interesses descritos. Aqui tem vários versículos, nós não vamos ler. Quando há uma destruição, como houve em Judá com esses gafanhotos, quando há uma destruição na família, na igreja, o que é que deve haver na família? Por exemplo, a família está esculhambada. A igreja começa a sofrer porque está sendo uma igreja que aceita coisas erradas, ela começa a se degenerar. Então, o que deve ser feito? Deve-se chegar e retornar ao Senhor com sinceridade, intensidade, arrependimento, senão não há meios. Existem pessoas que permanecem no pecado, permanecem erradas, permanecem fazendo o que não devem e vão se afundando. E a hora que percebe, acabou a igreja, acabou o casamento, acabou tudo, mas não se arrependem, preferem ficar no erro. E isso é um dos piores problemas. Alguém acha Cantares 2, no verso de número 15? Cantares 2, no versículo de número 15. Apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, essa descrição aqui diz o seguinte aqui, olha, a Bíblia sempre adverte contra os perigos das pequenas coisas. Às vezes não lhe damos importância, até chamamos de pecadinhos entre as aspas. As bejas são como pequenos gafanhotos e raposinhas que destroem grandes lavouras e belas vinhas. Então, irmãos, existem pequenos pecados e pequenos erros que nós dizemos isso não tem problema, fulano faz. Quem tem problema, ninguém dá vendo, isso é coisa, é nada, isso é pouca coisa. Irmãos, Salomão está dizendo que essas raposinhas entravam em uma plantação de vinha ou de uva nas barreiras e elas colocavam ovos. E essas pequenas raposinhas, borboletinhas, faziam com que toda aquela vinha, todas aquelas barreirais fossem destruídos. Quer dizer que na nossa vida, pequenos pecados, irmãos, podem vir e parecer que não são nada, são pequenos, que não fazem diferença, mas aquilo pode ser a destruição da nossa vida. Então, muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Tópico 2, o dia do Senhor. O profeta descreve esse quadro terrível para preparar as pessoas sobre o que iria falar a respeito do dia do Senhor, que também virá como uma assolação. Percebe-se que Joel avista algo por trás dessa praga de gafanhotos. Ele enxerga além dela e vê o dia da desolação em toda a terra. O acontecimento pelo qual o povo chorava no momento era a prefiguração de um outro dia de juízo, um julgamento a ser derramado nos dias finais deste mundo. Então veja, por isso eu vou parar por aqui, porque nós vamos falar na outra aula sobre tempos dos fins. E aqui vai entrar um pouco de escatologia e nós vamos ver a profecia, a qual ele via a desolação e a destruição da terra, onde a lua seria vertida em sangue
e o sol se escureceria. E aí nós vamos ver também o derramamento do Espírito Santo e abrir essas vertentes, o que vai ser extremamente importante. Eu acho que é muito longo aqui para a gente ler, mas eu só vou fazer a leitura aqui do tópico A, um exército preparado contra Judá. Joel anuncia que estava prestes a acontecer uma grande invasão militar, compara isso a uma devastação pelos gafanhotos que haviam assolado a terra. Ele pergunta: vocês já ouviram em toda a sua vida, em toda a história do seu povo, alguma coisa igual? A resposta do verso 2, que não teria outra maneira: não. Então, depois eu gostaria de pedir a todos vocês que lessem todo o livro de Joel. É apenas 3 capítulos, aí não dói para ninguém, dá 15 minutinhos de leitura, e aí nós vamos entrar nas parte de julgamento e parte escatológica, sobre a profecia dele, que vai estar se cumprindo no Novo Testamento, sobre a vinda do Espírito Santo e sobre também o tempo do fim. Eu não sei se tem muita dúvida para falar sobre isso, mas pode perguntar que eu quero participar de vocês de outra coisa. Alguma pergunta dentro do que nós falamos? Fique à vontade, irmãos. Irmão, eu tenho aqui uma relação de filmes do final dos tempos. O profeta Joel, além de ser um profeta que está trazendo juízo para não só Judá, mas também para toda a terra, ele traz também uma palavra de arrependimento. Que todos aqueles que se arrependem poderão ter a graça de Deus. E esse é o princípio. Arrependei-vos. E essa é a pregação de João. Outra vez eu digo, arrependei-vos. Acho muito pertinente a palavra que diz que o machado já está posto à raiz. Já parou para pensar? O machado está posto à raiz. Ou seja, se arrepende, ou o machado vai descer na raiz e nós podemos tombar. E Joel vai trazer a palavra do arrependimento e a palavra de juízo, não só para o de Judá, mas para toda a terra. Eu estava falando com os irmãos que vão descer as águas e vão lembrar sobre arrebatamento, sobre o tempo do fim, sobre inferno, sobre tantas coisas. E é verdade que nós temos parado e não falamos tanto sobre isso. Agora eu queria chamar a atenção de vocês. Nós temos apenas mais de 48, corretamente repetido aqui, mas pelo menos uns 30 filmes aqui sobre o tempo final. Então são os nomes: a marca da besta, a grande tormenta, a imagem da besta, a agonia do planeta, Apocalipse, comunidade sagrada, contagem regressiva para a eternidade. Não precisa botar no número, você vai lá, as meninas fazem. Deixados para trás, 1, 2 e 3, escapando do inferno, julgamento, Meguido, não identificado, num piscar de olhos, arrebatamento 1, 2, 3, não tem 4 não? Só 1, 2, 3, o final de tudo, o inferno em chamas, Ômega Coach, revelação, um ladrão à noite, marcados pela fé, contagem regressiva. Aí a pessoa dizer que não sabe, né? Lógico, os que estão vindo agora, é óbvio, os que estão vindo agora para a igreja, não tem como saber mesmo, porque é um tema pouco difundido. Mas os que estão na igreja há algum tempo, saber o que é arrebatamento, grande tribulação, não saber do milênio, não saber das bodas do Cordeiro. Irmãos, nós precisamos estar preparados para isso. Eu gostaria que vocês locassem esses filmes e que assistissem. E já vou adiantar, esse aqui, o Ladrão da Noite, a Marca da Besta, a Grande Tormenta, a Imagem da Besta e a Agonia do Planeta. Esse filme aqui foi feito com Pedro Alves Cabral, foi feito também com Tiradentes, ele estava contracenando. Quem mais estava lá? Rui Barbosa, entendeu? Então, não precisa preocupar, o filme é mesmo, mas são um dos filmes mais fiéis às Escrituras, mais fiéis que tem. Os outros já são mais modernão, coisa e tal, é legal. Particularmente, eu gosto muito do O Arrebatamento, o inicial, o que é o primeiro. Eu gosto muito dele, muito forte. Os demais são bons também. Mas eu acho que todo mundo deveria assistir isso aqui, ó. A Marca da Besta, a Grande Tormenta, a Imagem da Besta, a Agonia do Planeta e Um Ladrão na Noite. Eles têm uma sequência. É bom você assistir na sequência, senão você fica todo doido. Se você assistir, você vai ficar todo doido mesmo jeito. Mas assiste na sequência, você fica menos. Vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho aí. Fiquem à vontade, dentro e fora do tempo.
Medida é bom que deixa a gente ver. O Medida é meio assustador, tá? Ele tem umas imagens meio feias, mas vale a pena assistir mesmo. Você não falou nada? Bastante. Ele é assustador, mas é bem legal mesmo. A Medida é bem legal. Tem umas partes diabólicas que ela vai entrar. Vixe, é meio terror que o negócio lá. Outro bem de terror também se chama O Visitante. Você quer ver o que é um falso Jesus, um falso milagre? Prepara para assustar, né? Mas é legal. O Visitante também é bom, mas assustador. Dormi, problema seu. O que mais? Questão das crianças ou bebês que falecem, como que vai do céu? É de brincar. É assim, por exemplo, nós temos coisas que são na Bíblia antagônicas, mas nos dão uma visão. Por que antagônicas? São contrárias. Jesus fala assim, deixa as crianças virem a mim, porque delas pertence o reino. É delas o reino. Deixa vir, não é para bloquear. Mas nós vimos, por exemplo, Sodoma e Gomorra não foi poupado criança nenhuma. No dilúvio não foi poupado criança nenhuma. Mas foi para o céu para o inferno. É muito difícil, eu acho. Ele vai beber, morre beber. Não, eu acho que ele tem a consciência. Bom, você quer saber como chega a consciência dele? Se chega a beber? Não, consciente. Se, assim, vamos dividir. Se a criança é filho de pais crentes, não estou falando crente, mas de pais bons, de pais que temem a Deus, mesmo que ainda tenham alguns desvios por não conhecer a verdade, e essa criança morre, não creio na salvação dela. Então, essa criança tem idade madura espiritual, normal. Assim como pessoas que têm deficiências mentais também. Entendeu? Maduramente diante de Deus. Agora, emendando essa pergunta, como é que fica, por exemplo, uma criança que é criada dentro do satanismo e que os pais, logo no nascimento dela, já fazem, por exemplo, já tiram sangue dela, consagram a Satanás, já matam uma cobra, já dão sangue da cobra para ela beber, consagram o diabo. E aí? A criança, vou falar um negócio absurdo aqui, deixa eu ver a idade dessa criança aqui. Lá, as crianças estão. Mas enfim, existem pessoas que mantêm relação sexual com uma pessoa endemoniada para ter filho, para dizer que é filho de Lúcifer. Assim vocês sabem, o Bebê de Rosemary. Quem assistiu aquele lixo? Quem assistiu o Bebê de Rosemary? É o primeiro filme satanismo, não tinha nem falado. Mas enfim, não assistam, não. Porque a mulher mantém, ela vai para um grupo de satanistas, e Lúcifer incorpora no cara, o cara mantém relação sexual com ela, e a criança nasce, é o anticristo, é o diabo. E aí, acho que não esqueça, é muito antigo isso aí, e é quando o cara está desconfiando da mão, né, o cara, e aí quando abre a porta, a mulher vem atender a porta, e o bob dela, o cabelo dela estava meia, eu lembro disso, não. Aquilo me marcou um pouco. E no final ela vai dar o peito para a criança mamar, ela não mama, aí ela corta o peito, aí ele mama, com sangue. Mas aí e daí? E uma criança dessa? Esse é o filme, é o primeiro filme com alusão ao satanismo puro. O primeiro filme com alusão ao satanismo puro é o Bebê de Rosemary. Tá? Então, e aí uma criança dessa? Como? Cresceu no feitiçaria, na varinha, incorpora, mas Deus tem misericórdia disso, pois tal. Infelizmente, muitos corrompeu pelo pecado. Não é culpa de Deus. Foram os homens que deram a abertura a isso, né? Mas Jesus está aí para libertar e curar. Mas é complexo. Eu não sei, irmã. Eu, por exemplo, as crianças que estavam Sodoma e Gomorra também não tiveram. Entende? Foram queimadas, no dilúvio foram queimadas. Por isso que eu disse que é um assunto muito difícil, porque são antagônicos. Jesus manda as crianças virem até ele, porque o reino é delas, mas ao mesmo tempo ele queima Sodoma e Gomorra, frita turma, inclusive as crianças. Então é difícil você ter um juízo. Então, assim, todos nasceram, a Bíblia diz, todos pecaram, e todos foram destituídos da graça. Aí também fala assim, eu fui concebido em pecado. Então não dá para saber, o pecado ele é praticamente quase, por isso não, quem afirmar, está indo para o inferno, está indo para o céu, o cara está cometendo um grande erro. O pecado ele é quase como um vírus, que ele é transmitido. Nasceu, o cara vem, a criança tem um problema congênito, genético, né? E isso só pode ser quebrado através do novo nascimento em Cristo.
não crer que as crianças, por exemplo, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, ou uma criança que foi exposta à macumbaria, magia, ao satanismo e tinha inocência, crer que ela morreu e foi aos céus, não há pecado nisso. Como se o cara, não, mas não dá, os pais eram inimigos, eram impuros, essa criança fumava maconha, vocês viram 24 anos fumando maconha? 4 anos, porque os pais davam maconha, o cara era o cross, o capeta, o menino era um trem, tinha relação sexual. Que é isso, pastor? Existe 4, 5 anos, o menino era virado uma vez, morreu, e aí foi para o inferno? Por exemplo, um crê que foi para o céu, que era inocente, outro crê que foi para o inferno. Tem problema nisso? Não, é uma questão de visão. Particularmente, eu fico, como diz o outro, dividido, dependendo dos pais que são inimigos, depende, não sei. É difícil, por isso eu não dou, é assim, eu não ousaria fazer isso. E não há problema crer que elas foram salvas ou que não foram salvas. Não existe. Não existe um parâmetro bíblico para dizer assim, o reino de Deus. A única questão é essa, que Jesus fala, deixa as crianças virem, porque delas é o reino. E diz assim, olha, se não for como uma criança, não entra nos céus. Vai dar inocência, né? Coisa e tal, mas não tem problema crer que sejam salvos. Melhor crer também, não tem problema. Senhor, mas tem um mandamento. Passo 10 até a parte da nação, versículo até o Chamar um carnetinho na fogueira aí. Êxodo 20. Deus fala assim, eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que fazem o bem, mas eu vou amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração daqueles que não seguem, entre aspas, a sua palavra. E daí? Não, de criança. Assim, vamos supor, o pai aborreceu a Deus, fez tudo que era errado. Ele está falando que até a 3ª e 4ª geração vai estar debaixo de maldição, mas aquela criança morreu, está debaixo de maldição. Entendeu? Essa é a colocação. Lógico, o Senhor Jesus quebra. Mas veja, esses temas, irmãos, é lógico que é para a gente conversar um pouco, mas isso aí não dá mais fé ou menos fé. Né? Não foi a pergunta inicial. Você viu onde foi? Tem nada a ver com a pergunta. Não, mas a idade de consciência negativa, vai ter a maturidade perfeita, condição perfeita. O céu não vai ter, que morreu lá há 4 anos e assim tem 4 aninhos lá, não. Vai maduro já e pronto. Mas é mais uma pegada aí, porque se ele não vai. Vamos achar aqui para ficar mais melhorzinho? Êxodo, se não me engano, capítulo 20. Eu não sei de nada, minha irmã, essas coisas você complica o seu pastor. Êxodo 20, versículo de número 5. Êxodo 20, verso 5. Não sei, muito difícil, uma criança que acabou de nascer, mas se todos pecaram, todos é todos. Aí Jesus vem e diz que o reino é das criancinhas e para ser salvo tem que ser como criança. Então eu estou falando, esse é um assunto muito divergente. Aí o Ademir pega e joga uma gasolina aqui. É o seguinte, Êxodo 20, verso 5. Não te curvarás à imagem, né? Que está falando, mas nem a servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, por exemplo, 3 gerações, 4 gerações, 150 anos. Né? Isso, geração de 40 anos. Daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se ele vai amaldiçoar 4 gerações daqueles que aborrecem ao Senhor, como é que fica as crianças que nascem? Só que é um assunto, irmãos, que não dá, isso não tem nada a ver, isso não interessa, para falar a verdade, isso não me deixa mais santo ou menos santo. É interessante ele ter um conceito montado. Então, o meu conceito é que eu não sei, entendeu? O conceito bem definido. Eu não sei, isso não deixa eu mais crente ou menos crente, porque não dá para você ter uma base bíblica, é algo que não está claro na palavra. É muito difícil. Né? Então, não perde tempo isso não. Meu conceito é esse, não perde tempo isso não. Deus prefere dizer como é que deixa mais crente ou menos crente. Mais uma aí para não acabar. Fala, Serginho. Fala, Leandro Marques. Não.
Ah, o chip já está aí, né? O chip já está aí. Agora, se vai acontecer antes ou depois da obrigatoriedade, entendeu? Que poderá. E a gente não sabe se o biochip é a marca da besta ainda, pode ser que não seja, mas tem tudo para que seja. Então a questão é o seguinte: se é a obrigatoriedade, quando se tornar obrigatório a marca da besta, aí o arrebatamento vem. Porque quando se tornar obrigatório vai ter morte, vai ter tortura, entendeu? Aí vai cair fora. Até quando a minha sogra começou a trazer a Ana, ela tem 2 agora, na época tinha 8, né? A Ju tinha 4, e eu levava ela lá no dia. Então, a dá de consciência a partir dos 8, né? Então, mas não sabe. E lá, eles ensinaram as crianças até os 8 anos só aquele medo de morte. Aí comecei a perceber a coisa, que é a doutrinação das crianças dele. Mas elas não conhecem, não sendo ensinadas na verdade da Bíblia, somente da Bíblia, talvez Deus não vá cobrar isso delas, né? Sei lá, pega uma criança, por exemplo, você pega lá o cara que é a encarnação de Buda. Ele é a 6ª encarnação de Siddhartha Gautama, Gautama. É uma criança, é um chinesinho, sei lá, um chinesinho desse tamanho. 4, 5 anos. E aí o bicho acha que ele é o Buda. E agora? Ele morre, vai para o céu? Não sei. Quem que sou eu para dizer? Vocês estão querendo me judiar, né? Não tem outra coisa para fazer, não? Não tem outro assunto para tratar? Esse 34,7 tem uma nota que dá uma número diferente. Esse 34,7, vai, vamos lá. Tem a nota aqui Vai a notinha ou a notona? da Bíblia diz assim: iniquidade dos pais sobre os filhos. Os pais devem saber que seus pecados, negligência espiritual, inclusive a de não se apartar da impiedade do mundo, podem levar a consequências trágicas quanto a seus filhos. Os filhos sofrem por causa dos pecados do pai, no sentido de, geralmente, seguirem seus passos no caminho da tentação ou da convivência. Mas não falou nada que não quer saber. Não quer saber se morrer criança, se morrer com 3 anos, se vai para o céu ou para o inferno. Agora, por exemplo, quem é que o cara estava lá? Não sei se era cego ou paralítico. Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Era cego ou paralítico, gente? Agora você, né? Era cego ou paralítico? Era cego ou paralítico? Tá. Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais? Foi ele ou os pais que Jesus responde? Certas doenças são para a glória de Deus. Tipo assim, mas e tem outra passagem que diz que o pai não pode comer a uva e ficar embotado nos dentes dos filhos. Mas o problema, então se é um texto passagem, o problema não é a transferência de pecado do pai. O problema, na verdade, se o filho, na verdade, quando morrer, mas você tinha que ser besteira, deixa pra lá, sério. Se o filho é bom, vai para o céu, vai para o inferno com 3 anos, se não estiver no céu, não é pergunta. Né?